encontrar as inteligências e os tipos profissionais no mapa? Tem algumas áreas específicas ou depende do mapa como um todo? O mapa como um todo. Em que sentido? Então, de repente, vamos lá ver uma das inteligências. Então, a gente fala, vamos ver se a predominância da inteligência desse mapa é lógico-matemática. Então, ok. Tá. O que nós temos que ver? Desde o temperamento, que eu falei que a gente olha o temperamento para qualquer análise, mas o Sim. quê? Se eu tenho um temperamento que a gente chama de ar ou terra, que chama pensamento e sensação, eles têm em comum a lógica. Então, eu tenho que ter mapas que já tenha, por exemplo, predominância nos elementos terra e ar. Depois, alguns planetas que se tornam predominantes nesse mapa. Um Saturno ou um Urano, porque o que a gente tem que entender aqui também? Né? Quando a gente fala desse raciocínio, eu tenho aquele lógico mais conceitual e eu tenho aquele lógico que é o mais prático e concreto. O dominante é que isso são várias técnicas, mas teria que ter uma predominância dele. Né? Teria que ter esses planetas nos ângulos. Então, é assim, no próprio curso, né, quando você vai falar como é que eu descubro a inteligência no mapa? Através de posições astrológicas que você tem no mapa. E isso tanto vai ser para tipos profissionais, para âncoras e para inteligência. Você tem que ter Ou seja, existem várias maneiras de identificar, não existe uma receita, né? Não. Mas você tem assim, você tem como identificar, mas você tem critérios. Então, por exemplo, para você falar, olha, eu tenho uma. Você acabou de dar um exemplo de uma lua em Gêmeos na sexta casa, é isso? Sim, sim. Né? A lua, Parece que você. Não, lua em Sagitário na 6. Sagitário. Isso. Parece que tem alguma questão de linguística na tua vida. Pois é, né? Professor de inglês. Então, o que acontece? Nós vamos ver, primeiro, como é que está os elementos terra e ar. Okay? Mas depois a gente começa a filtrar. Quanto que você tem nesse eixo gêmeo-sagitário? Porque gêmeo-sagitário é o próprio eixo da linguagem da comunicação. Quanto que você tem em Virgem no seu mapa, que é regido por Mercúrio e que fala da linguagem? Quanto que você tem no seu mapa? O Stellium em Virgem na casa 3. Pronto, né? Pronto. O Stellium em Virgem, regido por Mercúrio linguagem, na casa 3, que também é a casa natural de Gêmeos, chama tua inteligência. Porque não é uma posição. Né? Não posso falar assim, tem um Vênus num tal signo e deu essa inteligência. Não. Eu tenho que ter várias elementos, várias indicações. Sem querer, você acabou de entregar uma inteligência, a gente nem combinou. Pode dizer uma inteligência que você tem, que você utiliza na tua carreira, inclusive, e a gente nem combinou. Pois é verdade, a gente nem combinou, é verdade. Então, você tem, sim, quando você fala algumas regras, são os critérios da própria linguagem astrológica, para cada tipo de inteligência. Tem hoje também, esses tipos de inteligência, gente, é quando nasce, principalmente a partir dos anos 80, que não era mais só bom na linguagem ou na matemática, porque aí com esse avanço da neurociência, aí começa a ter, né? Você pode ter várias inteligências. Algumas, inclusive, que foram depois inseridas. E uma delas é a inteligência espiritual que se fala hoje. Né? É verdade, existe a inteligência espiritual agora. O que é a inteligência espiritual no mapa? Né? É uma pessoa que é naturalmente altruísta, ou uma pessoa naturalmente que se coloca no lugar do outro, e isso, de uma certa forma, também vai estar numa âncora que se chama serviço e dedicação à causa. Quem é serviço e dedicação à causa? São aquelas pessoas que no seu íntimo, seja em qual carreira estiver, elas querem tornar o mundo melhor. Então, veja, junto uma inteligência que foi inserida, junto com uma questão de um tipo ligado a uma natureza humana, e a um lado que quer um mundo melhor. E todas essas nuances, gente, vai justamente construindo essa vocação.
Não, e não apenas, né? Que nem fala, olha, você vai trabalhar todo dia assim, ganhar assado. Não, a vocação é muito mais rico que isso. Inclusive, em bibliografia que eu trabalho durante o curso, nós vamos ter outros livros que não é da área de astrologia. Sim, que vão complementar esse conhecimento, né? Porque compreender, porque a vocação não é apenas o que eu gosto. Às vezes eu posso falar, eu gosto de A, mas não tenho o menor talento para aquilo. Então envolve outras questões. Um exemplo, você falou de pessoas importantes, Chico Buarque. Diz, não sei se né, falou que ele adora jogar bola, né, mas que joga mal pra caramba. Mas por que ele não tem essa inteligência? Porque ele tem o estélio, vários planetas em Gêmeos, né? Ele é um típico mercuriano geminiano, e com Urano muito evidente no mapa, que a primeira escolha dele foi arquiteto. Por que Urano? Porque Urano rege a inteligência espacial e Urano rege a lógica. Então, ele até foi... Olha que interessante as duas carreiras. Ele foi o primeiro para a arquitetura. Só que se você olhar o mapa do Chico Buarque e eu colocar o mapa aqui e falar, olha, qual é a inteligência predominante, linguística ou espacial? A linguística está em primeiro lugar. Então, você pode ter alguns talentos, mas você consegue hierarquizar pelo mapa sem dúvida nenhuma. Isso que é interessante quando tem a dúvida. Ou seja, no caso dele, ele tentou viver e viveu a inteligência espacial dele através do estudo, mas no final das contas o outro era tão forte que ele acabou naturalmente indo para lá. E assim, independente, né, de gostar ou não, porque compositor são gostos pessoais, mas com maestria, porque ele é um linguista. Né? Então, se eu mostrasse, não falasse que é o mapa dele, né? Se eu apagasse o nome, eu ia falar, gente, esse mapa é mais linguista ou mapa de arquiteto? Na hora. Tanto que eu uso alguns mapas de pessoas públicas também para ilustrar isso durante os cursos, porque fica muito... esclarece demais. Sim, fica muito mais fácil de você visualizar isso.